Outro destaque entre as discussões do novo governo é a Petrobras. Então, vamos ao Rio de Janeiro falar com o Rodrigo Viga. Viga, boa noite para você. Como você nos antecipou ontem, Caio Paes de Andrade renunciou à presidência da estatal e quem assume interinamente? E quais são os detalhes desses bastidores desta troca? Você tem essas informações para a gente? Boa noite. Tenho, sim, Nívia. Boa noite para você, boa noite para o Constantino, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Eu queria dizer, inclusive, viu, Lívia, que para se tornar efetivamente presidente da Petrobras, o senador Jean Paul Prats, que é radicado politicamente no Rio Grande do Norte, vai ter uma série de barreiras e obstáculos a vencer aí no horizonte de curto prazo. E que barreiras são essas? Lei das estatais, aquela que passou a toca de caixa na calada da noite na Câmara dos Deputados, mas quando chegou no Senado deram uma espécie de freio de arrumação. Essa pauta deve voltar a ser discutida, inclusive em fevereiro, na volta dos trabalhos no Congresso, e o próprio Estatuto Social da Petrobras. O Jean Paul Prats, ele militou politicamente, ele tem atuação político-partidária recentemente. Isso resvala, tanto na lei das estatais, quanto também no Estatuto Social da companhia. E ele é sócio de 5 empresas de capital fechado, empresas privadas, 4 que militam no setor de óleo e gás e uma na área de advocacia. O Estatuto Social da Petrobras e a própria lei das estatais veda que um alto dirigente de uma empresa pública, de uma estatal, possa ser sócio de uma empresa que atue no mercado privado. Eu lembro até, viu, Lívia, que no ano passado o governo Bolsonaro tentou emplacar o nome do consultor e economista Adriano Pires para ser o presidente da maior empresa pública brasileira, a Petrobras. No entanto, ele precisou recuar desse convite, porque ali ficou flagrante, segundo especialistas e analistas, que havia um conflito de interesse. Adriano Pires é um importante e renomado consultor que presta serviços para empresas do setor de energia, petróleo e gás, e seria incompatível essa função dele, que era sócio até de uma empresa, com a presença no comando da principal empresa pública brasileira. Foi aí que surgiu o nome de Caio Paes de Andrade. A gente antecipava ontem, ele renunciou ao cargo de presidente, também de conselheiro. Essa renúncia já foi aceita pelo Conselho de Administração da Petrobras, que escolheu aí o diretor de desenvolvimento, o João Henrique, para ser o presidente interino, até que seja avaliada essa questão envolvendo o senador Jean Paul Prats. Ele entende que, na situação dele, não haveria qualquer tipo de conflito de interesse, sendo sócio de empresas privadas e comandando a estatal brasileira de petróleo. Mas não é o que dizem especialistas e também analistas. Agora o nome dele vai passar pelos ritos e filtros de governança e compliance, comitê de elegibilidade, comitê de conformidade. São comitês apenas consultivos, não são deliberativos. A palavra final caberá ao Conselho de Administração. Com a renúncia do Caio Paes de Andrade, o Jean Paul Prats pode até pegar um atalho para se tornar mais rapidamente presidente da Petrobras. Primeiro conselheiro, depois presidente. No entanto, precisa vencer todas essas barreiras, todos esses obstáculos. Ele garante que, se for realmente presidente da Petrobras, não vai ter controle de preço, congelamento de preço, tabelamento de preço ou intervenção na política de paridade de preços da Petrobras. Mas, durante a campanha, falou-se muito em abrasileirar os preços dos derivados de petróleo aqui no mercado interno, Lívia. Ok, muito obrigada pelas informações, Rodrigo Viga, que segue acompanhando todos esses trâmites, que realmente são processos demorados. Há uma expectativa de que Jean Paul Prats assuma oficialmente esse cargo entre o final de fevereiro e o começo de março apenas. Muito obrigada pelas informações, Viga. Bom trabalho aí para você. Agora, Rodrigo Constantino, quero te ouvir a respeito disso. O próprio Viga destacou que há alguns pontos que podem dificultar, segundo a lei das estatais, essa posse, de Jean Paul Prats, do senador, no cargo de presidente da estatal. Como sempre aconteceu, pelo menos nessa história recente, com outros que foram indicados para esse cargo. Ele tem essa ligação com empresas no ramo de óleo, gás, no ramo de energia e com consultorias também nessa área. Você acha que isso realmente pode ser um entrave significativo ou essa posse vai se efetivar? Como você vislumbra esse futuro próximo? Olha, Lívia, eu confesso que eu acho até comovente, a esperança de alguns em relação ao fato de que o Brasil ainda teria leis, Para mim, está muito evidente que essas leis todas vão ser ignoradas, atropeladas,
e, eventualmente, um Congresso omisso será cooptado para atender aos anseios do Poder Executivo em conluio, digamos assim, ou em harmonia, para usar uma palavra melhor, com o próprio Poder Judiciário. Então, eu não encontro barreiras para esses desejos do PT por conta de, detalhes pequenos burgueses, né? Ele não é um nome qualificado, isso não vai impedir o PT de destruir as estatais uma vez mais.